Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada que se encontra no segundo livro de Timóteo, capítulo 3. Nós vamos falar aqui hoje sobre a extrema corrupção nos últimos tempos. Nós vamos falar aqui sobre uma palavra poderosa. Fique aí, não saia da telinha da televisão, não saia do seu sofá, que eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo de forma grandiosa. Agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros que anunciam conosco aqui, que Deus possa continuar abençoando e prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora entrar dentro dessa palavra de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar ao meu, ao teu coração. Eu não sei como que está a sua vida hoje, mas aqui, através do livro de 2 Timóteo, capítulo 3, ele fala extrema corrupção nos últimos tempos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus vai falar contigo de forma grandiosa através dessa palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: os males e as corrupções dos últimos dias. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha que palavra forte. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Versículo 4. Traidores, atrevidos, enfadoados, amigos dos prazeres e, olha bem, olha que lindo, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando, entretanto, o poder foge também destes. Por esses três se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzindo de várias paixões, que aprendem sempre e jamais poderão chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprios quanto à fé. Eles não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Então, meu irmão, minha irmã, aqui através desta palavra, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, os males e as corrupção dos últimos dias. Uma corrupção a qual nós, como temos visto hoje, como que o mundo tem se corrompido, como que o ser humano tem se corrompido, como que as pessoas têm se corrompido pela maldade, pela violência, pela desigualdade social, como que o amor tem se esfriado. Por isso que ele diz aqui no versículo 3, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Você vê que hoje está difícil de você trabalhar, está difícil de você manter uma família, está difícil de você manter um lar, está difícil de você lidar com o ser humano, está difícil de você para tudo. Está difícil de você trazer um sustento para dentro da tua casa. Por quê? A Bíblia fala, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que é tempo difícil? Tudo que você vai fazer tem dificuldade. Não há mais uma facilidade. Coisas que você fazia com facilidade está ficando difícil. Você às vezes marcar uma consulta para um médico, você marcar uma entrevista, coisas que antigamente era fácil, estão se tornando difíceis. Por quê? Porque ele diz porque os homens serão egoístas, no versículo 2, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeituados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Então, aqui através desta palavra, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo esse tempo, tempos difíceis, tempos trabalhosos. Você vê que como que o mundo hoje está difícil, quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas passando dificuldade, passando fome. Por quê? Porque as coisas estão ficando cada dia mais difíceis. Nós estamos vendo hoje como que está o mundo, a violência, a maldade, a desigualdade social. O mundo hoje está tudo ao contrário. Hoje o errado está como certo e o certo está como errado. Hoje os valores estão distorcidos.
Hoje as pessoas dão mais valor ao que não presta do que ao que é certo. Hoje as pessoas dão mais valor ao mal do que do bem. Por quê? Ele diz aqui, sabei os males, você que tem dúvida desta palavra, 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Você crendo ou não, essa palavra está se cumprindo. Por isso que ele diz aqui, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos. Você vê como que está difícil hoje as coisas, você conseguir as coisas, como está difícil você ter acesso a algumas coisas. Facilitou para algumas áreas, sim, tem algumas áreas que facilitou, mas dificultou para as outras, né? Então, aqui através dessa palavra, ele nos alerta dos acontecimentos dos últimos dias. Por isso que ele diz, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Você vê que nós estamos vivendo um tempo que todo mundo só pensa, a maioria das pessoas só pensa em si. Não estão preocupados com fazer o bem, estender a mão para o necessitado. É cada um buscando seus próprios interesses, cada um buscando, as suas riquezas, os seus bens materiais. Nada contra isso, é bênção. Mas você vê hoje que ninguém se preocupa mais em ajudar ninguém. É cada um querendo encher os seus bolsos, cada um querendo enriquecer. Só que estão se esquecendo que no final ninguém leva nada, ninguém é dono de nada. Eu sempre falo isso, nós somos mordomos. Nós podemos ter tudo, mas nós somos mordomos. O que é ser mordomo? Nós só cuidamos. Nós temos filhos, nós cuidamos, nós temos casa, nós cuidamos, nós temos trabalho, nós cuidamos, tudo nós somos mordomos. Nós só cuidamos e zelamos, até o dia que nós terminamos a nossa trajetória e descemos à sepultura e deixamos tudo para trás. O que vai ficar vai ser um legado, o que vai ficar é o que você semeou de bem e de mal. Então, aqui através dessa palavra, meu irmão, ele fala para mim e para você. Ele diz de forma bem clara que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos. Você vê hoje como que está o mundo, quanta maldade, quanta violência, quanta desigualdade social em todas as áreas, em todas as esferas. Você vê hoje, você às vezes para se relacionar com alguém está difícil, você às vezes para arrumar um trabalho está difícil, você às vezes para lidar com o ser humano está difícil. Por quê? Cada dia que passa está ficando difícil. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais difícil vai ficando. Você vê que se você for botar hoje o mundo hoje, como que era 30, 40 anos atrás, como mudou. A internet, as redes sociais trouxe muita coisa boa, trouxe muita facilidade, mas também dificultou muitas áreas, muitas coisas. Hoje você vê muitas pessoas hoje, através do celular, consegue ter acesso a muitas coisas, consegue ter acesso, fazer muitas coisas através das redes sociais. Então, facilita de um lado, mas também dificulta de outro. Hoje as pessoas preferem mandar mensagem do que ir visitar um parente, visitar um amigo, visitar um ente querido. Então, são coisas que estão acontecendo nos fins dos tempos. Você vê hoje quanta violência, quantas guerras. Você vê o jornal, um país contra o outro, uma nação contra a outra, guerreando, jogando bomba. Isso tudo está na Bíblia, tudo é a Bíblia se cumprindo. Por isso que ele diz aqui, sabei no versículo 2 Timóteo capítulo 3, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos. Você vê que hoje, as pessoas hoje, elas querem buscar o poder a qualquer custo, um enriquecimento a qualquer custo, por causa da corrupção. Por que está tendo tanta corrupção? Porque todo mundo quer ter vida boa, todo mundo quer ter dinheiro, todo mundo quer ter qualidade de vida. Amém, coisa boa, nada contra isso, mas dentro de uma integridade, dentro de uma sinceridade, dentro de uma lealdade e dentro de uma honestidade, para que você não se corrompe, porque o mundo ele tenta nos corromper, o mundo ele tenta nos enganar, o mundo ele tenta nos trair. Então, por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, nós temos que buscar a presença de Deus para a gente não se corromper junto com o mundo. Porque muitas pessoas estão se corrompendo porque não conhecem a palavra de Deus. As pessoas estão vivendo igual no tempo de Noé. No tempo de Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até o dia que Deus destruiu a todos com o dilúvio, a qual só se salvou Noé e a sua família, a qual ele tinha colocado dentro da arca. Assim nós estamos vivendo hoje em dia.
Você vê hoje, você vai na internet, quanta atrocidade, quanta maldade, quanta violência, quanta desigualdade social. Por quê? Por causa da ganância, por causa da corrupção. Nós era para viver num mundo maravilhoso, mas por causa da corrupção e por causa da ganância, há tanta desigualdade, há tanta gente passando fome, há tanta gente vivendo de escassez, porque muitos querem demais e os que precisam não têm nada. A desigualdade, a corrupção é que faz o ser humano perecer. Porque se tudo fosse igualado, se tudo fosse bem, direcionado, nós viveríamos melhor. Mas por causa da corrupção e por causa da desigualdade social, nós vivemos num tempo difícil, a qual muitos têm demais e os que precisam não têm nada. Tem tanta gente que tem tanta coisa, enquanto outras vezes não tem uma casa para morar, não tem nem o que comer. Nós vemos isso aí, quantas pessoas morando na rua, quantas pessoas aí não tem nem um colchão para dormir. Por quê? Por causa da desigualdade social e por causa da corrupção. O dinheiro sendo desviado para coisas erradas, o dinheiro sendo desviado para coisas que não era para ser, por causa da corrupção e por causa da ganância e por causa das pessoas querer só para ela. Porque se tudo fosse bem dividido e bem coordenado, todo mundo ia ter qualidade de vida. Por isso que ele diz aqui, você que tem dúvida dessa palavra, 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Você vê hoje, você vai no jornal, quanta corrupção, quanta coisa errada que você vê, dinheiro sendo desviado, coisas erradas acontecendo, e o povo padecendo, o povo passando fome, o povo na fila dos hospitais padecendo. Por quê? Por causa da desigualdade e por causa da corrupção. Por quê? Pessoas no lugar errado, sentadas no lugar errado, na posição errada, governando de forma errada. Aí nós estamos vivendo essa corrupção generalizada em todas as esferas. Por quê? Muitos não estão buscando a presença de Deus. Muitos não estão entendendo a palavra do Senhor. Porque a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo chora. E nós estamos vivendo um tempo em que a humanidade está chorando por causa da corrupção e por causa da maldade e por causa da violência a qual nós estamos vivendo. Então, que nós possamos meditar sobre esta palavra. 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Olha o que ele diz. Sabei, você que tem dúvida desta palavra, pode ler comigo, versículo 3, 2 Timóteo capítulo 3, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jacticiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeituados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulheres sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles a totável não irão avante, pois com sua insensatez serão todos evidentes, como também acontece com a daqueles. Então, aqui, através do livro de Timóteo, capítulo 3, ele nos alerta que nos últimos tempos, nos últimos dias da igreja na terra, haverá homens amantes de si mesmo, haverá tempos difíceis, haverá tempos trabalhosos. O que é tempos trabalhosos? Está difícil para tudo. Você vê que você vai no mercado, tudo muito caro, você vai na farmácia, tudo muito caro, você vai no posto de gasolina, aumentou tudo, a inflação cada dia que passa aumentando, os valores tudo distorcido, o dinheiro não tem valor mais. Você vai hoje com pouco dinheiro no mercado, você vem com 2 bolsinhas e o dinheiro acaba. O dinheiro que a pessoa ganha não dá para suprir a necessidade do mês. Você tem que trabalhar em 2, 3 serviços para conseguir manter uma casa e manter uma família. Por quê? Porque o dinheiro que você ganha com todo o trabalho, com todo o suor,
ele é desviado por causa da corrupção generalizada a qual nós muitas vezes enfrentamos, porque pessoas erradas governando, pessoas erradas, né, fazendo o que não é para ser feito. Então, mas aqui através desta palavra, no livro de 2 Timóteo capítulo 3, ele nos alerta para que a gente não fique pego de surpresa, para que a gente não se deixe levar e ser enganado por homens corrompidos porque não conhecem a palavra de Deus, homens que não têm o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme e chora. É o que nós estamos, infelizmente, contemplando nesses tempos. O povo tem gemido, o povo tem sofrido, o povo, né, tem sofrido por quê? Porque, infelizmente, nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo um tempo a qual, né, aí ele diz aqui, sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que é tempos difíceis? É tempos que você olha e fala, mas o que está acontecendo? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com a humanidade? Isso tudo está na Bíblia. A palavra de Deus está se cumprindo e há de se cumprir a todos os dias e todos os momentos. Só que muitas pessoas acham que a Bíblia é um conto de fada, muitas pessoas acham que isso aqui foi coisa escrita pelo homem. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, homens escolhidos por Deus, homens santos de Deus, para ler e para ministrar e para passar essa mensagem. A Bíblia fala que nós estamos vivendo igual no tempo de Noé. Né? As pessoas casavam, davam em casamento, se corrompia, né? Até o dia que Deus trouxe o dilúvio e destruiu a todos. E nós estamos vivendo, irmão, um tempo a qual os valores estão sendo distorcidos, os princípios que Deus deixou não estão tendo mais respeito à palavra de Deus, não estão tendo referência à palavra de Deus, estão brincando com a palavra de Deus, estão zombando, muitos estão zombando da palavra de Deus, estão rasgando os mandamentos de Deus, mas a Bíblia diz que naquele grande dia, todos nós vamos prestar conta. Eu tenho consciência disso, que tudo que eu falo aqui, tudo que eu pronuncio aqui, eu vou prestar conta com o Senhor. Eu tenho consciência do que eu estou falando aqui. Eu não sou nenhum menino, eu tenho consciência do que Deus passou para mim e daquilo que eu leio aqui. Eu vou prestar conta também de tudo que eu falo, de tudo que eu pronuncio, porque a Bíblia diz que, a palavra de Deus diz que tudo aquilo que o homem semeia, tudo aquilo que o homem fala, ele há de prestar conta no dia do juízo com Deus. Mas ai daquele que é desobediente, ai daquele que se vende, ai daquele que se corrompe, a conta vai vir cara, porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem vivido aí, mas não há mais tempo. Não há mais tempo da gente brincar de ser evangélico, não há mais tempo da gente brincar de ser cristão. Há um tempo de nós buscarmos a presença do Senhor, há um tempo de nós buscarmos um direcionamento da presença do Senhor para a nossa vida, porque nós estamos vivendo esta palavra aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactiosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeituados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afeituados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Meu irmão, isso aqui não é uma palavra que eu estou criando, não é uma palavra que eu criei. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é a palavra de Deus que está sendo ministrada. Está escrito aqui. Desde a fundação do mundo está escrito. Se você tem dúvida, é só você ler 2 Timóteo capítulo 3. Os males e as corrupções dos últimos dias. Dos últimos dias que nós estamos vivendo. Por isso que ele diz aqui, ó, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto o poder foge também desse. E ele manda a gente fugir desses tipos de gente. Gente que se corrompe, gente que se vende, gente que se corrompe por qualquer coisa, gente que se vende, deixa de buscar o que é certo para buscar o que é errado, gente que deixa de buscar o princípio das coisas certas para buscar o errado. Ele manda a gente se afastar dessas pessoas para que a gente não venha se corromper da mesma forma. Então, meu irmão, minha irmã, que esta palavra,
ela possa falar ao meu, ao teu coração. Às vezes nós olhamos e vemos o mundo hoje como que está difícil a vida, como que tem sido difícil o dia a dia. Eu fico imaginando essa geração, como que vai ser, se nós hoje já estamos enfrentando essa situação, você imagina daqui uns anos, daqui um tempo, como que vai ser. Porque se não haver uma mudança, se não haver um entendimento, a tendência é cada dia ficar pior. Nós vemos hoje através da internet quanta maldade, quanta atrocidade, quanta corrupção, os valores distorcidos, né? Os valores completamente sendo deixados, sendo abandonados. As pessoas não respeitam mais a palavra de Deus, não respeitam a família, não respeitam a criança, não respeitam o idoso, não respeitam às vezes uma mulher, não respeitam um filho, não respeitam às vezes as pessoas, porque nós estamos vivendo um tempo de uma corrupção generalizada em todas as esferas. As pessoas às vezes acham isso uma coisa natural. Isso sempre existiu, sim. A gente sabe que corrupção sempre existiu, a gente sabe que maldade sempre existiu, a gente sabe que violência sempre existiu, mas só que agora está multiplicado. A violência tem dobrado a cada dia, a corrupção tem dobrado a cada dia que passa você vê corrupção, a cada dia que passa você vê a maldade, cada dia que passa você vê a violência sendo dobrada. Aí você fala, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o ser humano? O que está acontecendo com a humanidade? É a Bíblia, é a palavra de Deus se cumprindo. Você querendo ou não, essa palavra vai se cumprir. Eu querendo ou não, essa palavra vai se cumprir. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Deus não passarão sem que toda a lei se cumpra e sem que toda a profecia se cumpra. E está se cumprindo. Você vê que você vai ver hoje o mundo em redor, nos outros países em guerra, nação contra nação, reino contra reino. Você vê hoje um país contra o outro, lançando um míssil contra outro país, matando família, destruindo casas. Isso é o quê? O ser humano entrando num colapso. Nós estamos entrando, infelizmente, num colapso mundial. Se nós não olharmos para o Senhor, se nós não buscarmos a presença do Senhor, infelizmente, nós vamos viver um colapso mundial por causa da corrupção e por causa da maldade, por causa da violência, a qual todos nós estamos vendo e estamos contemplando com nossos olhos. Então, meu irmão, minha irmã, se você quiser ouvir essa mensagem, se você quiser ler essa mensagem, 2 Timóteo capítulo 3, os males e as corrupções dos últimos dias. Então, que você possa meditar sobre essa palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao meu, ao teu coração, da melhor maneira possível, em nome de Jesus. Agradecendo aqui os anunciantes, patrocinadores, amigos e parceiros, que Deus possa continuar abençoando e prosperando a todos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para o término do programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, perante a Tua presença, Pai, eu consagro esse estúdio, eu consagro esse cenário, que onde chegar essa palavra, Pai, que vidas possam ser tocadas, que vidas possam ser transformadas, Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada, uma semana na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.